Oi, gente, tudo bem? Eu tô de volta para contar para vocês sobre o processo de viver missões e hoje eu tô aqui para contar como eu fui parar na Dunamis Farm, né? Porque antes de eu ir para África do Sul eu fiz uma escola, que é a escola da Jocum, junto com Fine Fragrance, e daí eu fiz essa escola que tem a duração de 5 meses, sendo 3 meses o teórico e 2 meses o prático. Então eu tava contando para vocês que naquela época de 2020 eu vivi todo aquele processo, né, de entender quem eu era em Deus, de entender o meu chamado, entender o meu propósito. E depois disso, esse desejo de viver missões, daquilo que o Senhor estava falando comigo, ele começou a não esfriar, mas eu não tava queimando tanto, sabe, quanto antes por aquilo. Eu sabia que um dia eu ia viver tudo aquilo, mas aquele desejo estava guardado dentro de mim. E em 2021 eu comecei a viver outras coisas. Eu comecei a trabalhar, então eu trabalhava em casa, né, porque a gente estava saindo da pandemia, eu trabalhava em casa com o computador da empresa. E eu trabalhava atendendo clientes, eu emitia cartão, né, e passava o dia inteiro falando com clientes. E para emitir o cartão dos clientes, eu precisava digitar um código que aparecia, né, de letras e números. E eu lembro que um dia em específico apareceu uma palavra que parecia muito Jocum, era tipo J0 e algumas coisas. E na minha interpretação, eu li Jocum. Eu até cheguei a pensar, cara, que Deus tá falando alguma coisa comigo? E naquele momento mesmo eu comecei a pesquisar sobre a Jocum no Instagram, comecei a seguir eles, eu já seguia a Jocum São Paulo, eu comecei a seguir a página oficial da Jocum no Instagram. E aí eu deixei pra lá, tipo assim, eu vi aquilo, deixei pra lá. Cara, seria uma loucura, tipo, Deus tá falando comigo sobre a Jocum no computador da empresa, no trabalho. Então eu deixei pra lá, sabe? Achei que era coisa da minha cabeça. E aí eu vivi aquele ano de 2021 fazendo muita coisa, trabalhando na igreja, trabalhando fora também, vivendo muitas coisas, tava liderando os adolescentes, sendo louvor da livraria, enfim, tava vivendo muita coisa. Só que esse desejo a respeito de missões não tava tão intenso no meu coração, tava apenas guardado. 2022, no meu aniversário, dia 5 de fevereiro, eu recebi uma mensagem de uma mulher da igreja que eu era antes, do Outro Verbo da Vida, e ela me falou assim: parabéns pra você e tal, tal, tal. Tive um sonho com você esses dias. E no sonho você estava indo pra África. Ela falou isso e mandei pra ela assim: eu sonhei esses dias também que eu tava na África. E aí eu guardei aquilo porque eu sabia já que eu ia pra África. Quando ela me contou aquilo, eu fiquei super feliz. E aí, 2022 eu continuei a trabalhar e tal, e vivendo tudo aquilo. E eu lembro que eu não queimava mais da mesma forma por missões, por evangelismo, por pessoas. Então, às vezes eu vinha para os cultos de orações e orava a respeito disso, né? Senhor, me ajuda, eu quero voltar a queimar sobre isso. Abrir um parênteses aqui, eu tava tão atarefado com tantas coisas, eu tava em vários departamentos da igreja, eu tava trabalhando fora, e aí eu abri uma loja pra mim também, então eu já tava trabalhando CLT, abri a minha loja, trabalhava na igreja, liderava alguns departamentos. E eu comecei a me acumular de muita coisa pra fazer, sabe? Então eu comecei a passar mais tempo fazendo as coisas pro Senhor do que passar tempo com o Senhor. Então era aquilo que eu tava vivendo naquela época. E eu comecei a ficar muito perdida e exausta em estar vivendo, tipo, muitas coisas. Então eu me perdi no meio de tanto serviço, porque eu tava fazendo muitas coisas e eu não tava conseguindo focar no que realmente importava e não tava conseguindo perceber aquilo que o Senhor tava fazendo. E eu comecei a ficar muito exausta por estar focando em fazer as coisas e não focando no Senhor de todas as coisas. Naquele meio tempo eu orando sobre isso, orando sobre voltar a queimar pelas coisas que o Senhor falava comigo. Eu fui convidada para ir num culto de jovens em outra igreja e eu fui. Nesse culto, o ministro da noite começou a falar sobre evangelismo, sobre tocar a vida de pessoas. E parecia que a palavra era pra mim, tipo assim, parecia que só tinha eu ali. E que a palavra era direcionada pra mim. E eu chorava muito naquele culto. Quando eu olhei pro lado, ninguém tava chorando. Ele tava falando comigo e ele falava sobre tocar a vida de pessoas, sobre fazer evangelismo, sobre curar as pessoas. E naquele dia, na verdade, naquela semana o Senhor já tava falando comigo. E naquele dia eu senti realmente o Senhor falando comigo pra eu voltar a queimar por aquelas coisas. Então eu comecei a me arrepender de não estar focando no que o Senhor tinha pra mim e de não estar vivendo ou amando as pessoas como eu deveria. E daí o ministro da noite, ele me entregou uma palavra e falou que eu tocaria a vida de muitas pessoas, de que existia uma unção de milagres sobre minha vida e que muitas pessoas seriam curadas. Então aquele desejo no meu coração que o Senhor tinha pra mim reacendeu e eu voltei a queimar sobre aquilo.
E aí eu fui, depois daquele culto, eu fui embora, já planejando quando seria o meu próximo evangelismo. E na outra semana eu fui no hospital orar pela vida das pessoas, porque realmente aquela chama tinha sido acendida no meu coração novamente. Aquela palavra que eu recebi foi em maio, final de maio. Então em junho eu fui pro hospital, né, orar pelas pessoas. E em junho mesmo eu vim para uma reunião de evangelismo na igreja. Era um sábado de manhã e sábado à noite eu pregaria no culto dos adolescentes. E no sábado de manhã, o irmão da igreja chegou em mim e me perguntou se eu não tinha já tirado meu passaporte. E pra mim aquilo fez muito sentido, só que eu não tinha comentado nada com ninguém. Então eu fiquei muito surpresa dele ter me perguntado aquilo. Ele falou, porque quando o Senhor te chamar, você precisa estar pronta pra ir. Então eu passei aquele dia pensando sobre o meu passaporte. Aquela noite, no sábado à noite, eu preguei pros adolescentes. E aí, um líder de adolescentes de outra igreja, ele tinha vindo no nosso culto, né, porque a gente convidou ele. E no final do culto, ele me chamou, ele me entregou uma palavra e ele falou: eu quero te falar que o Senhor, ele vai sustentar o seu ministério e as nações te aguardam, as nações estão te esperando. Então aquilo pra mim só estava sendo a confirmação daquilo que o Senhor já estava falando. Eu passei aquela semana inteira pensando sobre o meu passaporte. Eu falei, quer saber, eu vou tirar meu passaporte. Tenho certeza que nesse ano ainda eu vou viver alguma coisa com relação a missões. Eu sabia, eu tinha uma certeza dentro de mim que em dezembro daquele ano, a gente estava em junho, mas eu sabia que em dezembro eu estaria vivendo alguma coisa com relação a missões, eu só não sabia o que. Então eu pensei comigo mesma, eu vou tirar meu passaporte, eu não tenho nenhuma viagem pra ir, mas eu vou fazer isso. Eu não tinha dinheiro pra tirar o meu passaporte, então o que eu fiz? Eu tinha o dinheiro do meu FGTS, eu falei, vou pegar esse dinheiro e tirar o meu passaporte. No dia que eu decidi no meu coração que eu ia tirar o meu passaporte, eu fui no banheiro, meu celular caiu na privada. Eu falei, cara, começou a dar tudo errado. Aí depois eu, orando, né, que meu celular voltar a funcionar, fui tomar um banho, tava tomando um banho, o vidro do banheiro se quebrou, quase que me cortou, e eu falei, não é possível, o que tá acontecendo? E eu vi que, tipo assim, alguma coisa estava tentando impedir. Eu coloquei no meu coração naquele dia de que eu tiraria o meu passaporte e as coisas começaram a dar errado. E aí, quando eu saí do banheiro, eu entrei pro meu quarto, o meu pai entrou no quarto com tudo e falou assim, a sua cachorra acabou de ser atropelada. Eu fiquei muito revoltada naquele momento, porque uma coisa atrás da outra começou a acontecer. Eu me levantei, eu comecei a orar e declarar, Satanás, você não vai atrapalhar aquilo que o Senhor tem pra minha vida. Eu te repreendo no nome de Jesus, isso não vai acontecer. Então a gente correu, era já à noite, a gente foi pro veterinário, tava tudo bem com a minha cachorra, realmente o carro tinha passado por cima dela. Mas ela ficou bem e eu também não fui cortada quando o vidro quebrou. Tudo ficou muito bem. Quando a gente voltou, e era incrível porque tava acontecendo um monte de coisa que era realmente pra me abalar, mas eu não conseguia ficar abalada. Eu tava muito feliz porque o Senhor tava falando comigo sobre isso, sobre tirar o passaporte. Quando a gente voltou do veterinário, eu peguei meu violão e comecei a cantar uma música cantando sobre a minha vitória, sobre aquilo que o Senhor tinha pra mim. E aí no dia seguinte meu celular voltou a funcionar e ficou tudo bem. Eu tirei meu passaporte e aconteceu tudo muito rápido. Naquele mesmo mês uma menina me chamou no Instagram e eu não a conhecia e ela começou a me falar sobre o que ela tava vivendo, que ela tava vivendo uma viagem missionária, que o Senhor estava chamando ela pra isso, que ela tinha feito uma escola, né, no ano anterior. Ela começou a me contar sobre isso, né, falou sobre que ela estava levantando recursos, que ela estava precisando de recursos para ir, acho que era pro México, eu não lembro. E eu fiquei muito curiosa pra saber da história dela, porque naquela mesma semana o Senhor já estava falando comigo sobre isso. Então eu comecei a fazer várias perguntas pra ela, onde ela tinha estudado, como tinha sido, e perguntei tudo. E aí ela começou a me contar. E quando ela falou que ela tinha estudado na Jocum, eu lembrei que eu estava trabalhando e tinha aparecido a palavra Jocum no computador da empresa. Eu pensei, realmente, não foi coisa da minha cabeça. Era realmente o Senhor falando comigo. Parecia muita loucura, mas era realmente o Senhor falando comigo. E todas as coisas começaram a acontecer muito rápido. O tempo eu estava em junho e ela comentou comigo, então, eu fiz uma escola em agosto do ano passado. Então eu pensei comigo mesmo, se em agosto do ano passado ela fez, talvez tenha uma nova escola dessa em agosto desse ano. Eu vou procurar pra saber. E eu fui procurar saber e realmente tinha uma escola em agosto daquele ano. E eu pensei, cara, é isso que eu preciso fazer. O Senhor tá falando comigo, é isso que eu vou fazer. Naquela noite eu não conseguia dormir, eu só pensava naquilo. No dia seguinte eu precisava acordar cedo pra trabalhar, mas eu não conseguia dormir. Eu só pensava em fazer aquela escola. Eu já acordei indo contar pros meus pais. E eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu preciso fazer. E naquele tempo eu já tava sentindo de sair de alguns departamentos da igreja, porque eu tava trabalhando em alguns departamentos, só que meu coração já não tava mais lá. E eu comecei a realmente sair. E também já tava com vontade de sair da empresa. Porque em primeira instância, a minha ideia era continuar na empresa, né? E ser promovida lá e crescer lá dentro. Mas de repente eu comecei a pensar em sair da empresa. Eu já não queria mais estar trabalhando lá.
Então as coisas começaram a acontecer muito rápido pra mim, né? E as ideias também começaram a ser mudadas dentro de mim. As coisas começaram a ser mudadas dentro de mim. Então eu conversei com os meus pais sobre as ideias que eu tava tendo. E assim, era uma escola com valor de um dinheiro que eu não tinha, né? Era 9 mil reais só pra fazer o teórico da escola, eu não tinha esse valor. Mas dentro de mim eu tinha uma certeza muito grande de que o Senhor ia prover tudo. E aí eu conversei com os meus pais, eu falei pro meu pai, pai, pode ficar tranquilo, porque o Deus que me chama é o mesmo Deus que vai pagar a conta. Então, tipo assim, eu não queria o dinheiro dos meus pais, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E aí os meus pais acreditaram naquela palavra que eu tava carregando e pegaram junto comigo. Mas para fazer aquela escola, você tinha que fazer uma inscrição e aí teria entrevistas e você seria aprovado. Mas a certeza que eu tinha dentro de mim era tão grande que eu não esperei ser aprovada para sair das coisas. Comecei a sair dos departamentos e eu pedi para sair da empresa também, né? Eles não quiseram me mandar embora, mas eu pedi demissão e eu saí da empresa porque era muito grande a certeza que eu tinha no meu coração. Às vezes eu pensava, cara, se nada der certo, eu vou ficar sem emprego, eu não vou ir pra escola nenhuma, mas eu pelo menos acreditei em uma palavra. E aí eu saí da empresa. Oi, gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que na verdade eu não deixei claro no vídeo, foi que o Senhor me direcionou, ele me pediu pra eu sair da empresa, então era algo que específico que ele tava falando comigo, sabe? Então, ele me pediu pra sair da empresa e eu tava com essa convicção do meu coração. Então, eu fui fazendo as coisas realmente direcionadas pelo Espírito Santo. Não eram as coisas, tipo assim, loucura da minha cabeça, sabe? Então, ele realmente tava falando comigo sobre isso. Eu fui aprovada, né, na escola. Então, começou agora o tempo de começar a levantar recursos. Porque eu tinha um mês só. A escola ia começar em agosto, foi aprovada. E no final de junho pra julho, então eu tinha um mês pra levantar 9 mil reais. Aí a igreja pegou junto comigo, né? A gente comunicou a igreja pegou junto comigo pra levantar esses recursos. Eu comecei a vender algumas coisas. E tudo foi fluindo. Pessoas de fora que não falavam comigo começaram a investir nessa missão e eu consegui, no período de um mês, levantar esses 9 mil reais. Eu tenho certeza e eu creio que foi só a mão do Senhor para fazer tudo isso e eu fui para essa escola. Aí eu fiz, né, o meu teórico de 3 meses, morando lá na Dunamis Farm, eu aprendi muita coisa, passei por muitos processos e vivi muita coisa lá dentro. E é isso! Esse foi o processo de como o Senhor me chamou para viver missões, de como eu fui parar no Dunamis Farm. E no próximo vídeo eu vou contar como foi a minha experiência de viver 3 meses, 2 meses e meio na África do Sul. E é isso! Vejo vocês no próximo vídeo.